Sejam bem-vindos ao nosso canal 4 Pontos. Hoje falaremos de um joguinho, Magic the Gathering. Porra, não ri não, cara. Vamos falar de novo. Opa! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal 4 Pontos. E hoje vamos falar de um jogo muito antigo, porém um jogo bastante divertido e muito famoso. Hoje vamos falar de Magic the Gathering. Puxa a vinheta. Hoje falaremos de Magic the Gathering, um jogo que nasceu em 1993 e tem uma grande história a ser contada. Aí vou contar um pouquinho da minha experiência. Tô aqui, eu joguei isso boa parte do meu ensino médio e brinco com Magic até hoje, e nosso amigo João Vitor, que se aventurou um pouquinho durante um tempo, mas desistiu por causa de uns probleminhas financeiros. Não só financeiros, como a dificuldade, o jogo difícil. Mas a gente trouxe o melhor de nós aqui, nosso amigo Daniel, que joga há bastante tempo, já tem uma experiência vasta como Eu nunca fui um jogador profissional. Mentira. Mas eu já joguei alguns torneios competitivos e é uma experiência bem legal, eu vou contar pra vocês com calma. Mas vamos por partes. O que é Magic the Gathering? Um card game criado por Richard Garfield em 1993 nos Estados Unidos. Na época, ele, matemático, professor doutor, tentava produzir jogos para vender para Wizard of the Coast, uma empresa que na época era formada por 2 únicos funcionários e existia na garagem de um deles. A Wizard tentava emplacar seus primeiros jogos, pediu para que ele produzisse um jogo que tivesse fácil acessibilidade, fosse barato para a produção e que fosse divertido para as pessoas que iam para essas convenções de jogos de tabuleiro na época. E aí começam as primeiras discussões para transformar uma proposta antiga do Richard no Magic the Gathering, o jogo que cresceu em 93 para se tornar o maior card game de toda a história. Mas o que tem o Magic de tão diferente de outros card games? Claro que você conhece outros, né? Famoso, né? O grande Yu-Gi-Oh! É hora do duelo! Temos o jogo tradicional de cartas também do Pokémon, que também popularizou o gênero. E hoje também um dos mais jogados do mundo, Hearthstone, The Heroes of Warcraft. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Como é que esse jogo veio parar no Brasil? Depois que o Magic foi criado, a proposta dele, além de ser um card game semelhante aos duelos que existiam no Super Trunfo, ele trazia outros elementos. No Magic, a gente tem estratégias muito variadas, definidas nessas 5 cores: o verde, o vermelho, o branco, o azul e o preto, que expressavam filosofias e estratégias muito complexas, isso associadas a outra coisa. Sempre foi uma febre nos Estados Unidos e no Brasil colecionar coisas. Cartas de Magic traziam a mesma lógica. Colecionar essas cartas trouxe um público muito rápido para o jogo. E a estratégia, então, fazia aquele bando de jogadores de board game encontrar num card game elementos de fantasia, de estratégia, de RPG que nenhum outro jogo tinha na época. Então, Daniel, você vai me falar agora uma coisa que eu mais ou menos sei, como é que você entrou nesse mundo. A verdade é que o contato de Magic com quase todo mundo aqui no Brasil, principalmente aqui na minha região em Brasília, foi mais ou menos igual. As cartas chegavam importadas e pouca gente sabia como é que jogava o jogo de fato. Regra era um pouco inventada e um pouco do que tinha nos livros que acompanhavam os decks. A gente gostava era dos desenhos, que evocavam a fantasia medieval. O jogo chegou em 95, mas o meu contato com o Magic foi lá por meados dos anos 2000, 2001. Tinha acabado de ser lançado os primeiros filmes do Senhor dos Anéis. Eu queria fazer parte daquele mundo, viver um mundo de fantasia, me sentir parte de elfos, orcs e não sei o que. Era muito fera participar de tudo aquilo. E o que era divertido? Por que eu acabei entrando nessa história? Livraria, tava lá olhando aqueles livros de RPG, ainda nesse hype do Senhor dos Anéis, e vi lá aquele pacotinho brilhando. Lá dentro tinham aquelas 15 cartas. Eu comprei o primeiro. Meu irmão, na época, comprou um também. Ele tirou cartas caras, não sei o quê. Eu tirei um monte de porcaria. E tinha os colegas da escola que trocavam. E ali eu comecei a tomar balão. Vendia carta baratinha. Isso era um problema mesmo na época que ele lançou, porque a gente não tinha um parâmetro de saber quanto uma carta valia naquela época. Mas isso era o de menos. O que a gente gostava mesmo era da interação. Era ver cartas diferentes com os colegas. Era em algum lugar abrir cartas que você nem imaginava que ia conseguir. É aquela história das figurinhas que a gente comentou. Essa era a parte da diversão. Ter uma coleção de cartas. Depois colocar no fichário, ficar namorando tudo aquilo e vendo tanto que sua coleção estava melhorando. Jogar era só mais uma parte. E é daí que vem o valor do Magic. O Magic físico, ele tem valores absurdos. Ano passado, inclusive, saiu no G1 e outros sites de notícia uma carta de Magic sendo vendida por 340 mil reais. É muito dinheiro numa carta só. 350 mil reais. Não, numa carta, velho. Numa carta. Numa Numa carta. colecionadores.
Se vocês procurarem aí... Uma carta. É a mão invisível da minha cara. Uma carta. Muito valioso. Se vocês procurarem aí no YouTube, tem até um programa daquele Trato Feito em que se encontra uma pasta com várias cartas de Magic no porão de um cara. Ele leva lá pra tentar descobrir o que era. Tinha uma pequena fortuna, valia mais do que a casa e o cara não tinha noção do que tava no porão. Mas não é isso que atrai todo mundo. É um jogo muito divertido. A lore, a estratégia, a coleção em si das cartas. É tudo muito bom. E como foi na época que surgiu do Yu-Gi-Oh! Apareceu? Como é que o Magic passou por essa fase? O Magic é um jogo muito antigo, então as mudanças sempre foram necessárias para ele continuar existindo. Mas o grande trunfo do Magic, sem dúvida, é a comunidade. O que o Magic tem para fazer essas pessoas continuarem tão interessadas no jogo? O Magic, ele soube criar nos jogadores uma identificação. E a história do Magic mudou totalmente. Antes, toda a história se passava no mundo só. Agora, a gente tinha uma história cheia de romances, cheia de personagens importantes que você conseguia acompanhar nas cartas, de um jeito diferente do que era antes. Ali, o Magic inclusive teve seus direitos vendidos para o cinema, e a expectativa por um filme que contava a história que a gente acompanhava nas cartas se tornou ainda maior. O trunfo do Magic foi saber se reinventar e ter uma comunidade apaixonada pelo jogo. Como é que funciona o jogo? Os tipos de formato? Magic realmente é um jogo complicado. Esse final de semana mesmo, eu tava jogando um torneio aqui em Brasília. Na hora do almoço, eu no churrasquinho, o cara ficou interessado, né? A galera em frente à loja, todo mundo se preparando pro torneio. Ele veio me perguntar, cara, o que tá rolando aí? Eu tentei explicar do jeito mais simples, né? É um torneio de cartas, valendo uma premiação boa, uma viagem internacional e tal. É tipo um truco. E aí começa a complicação pra explicar o que é isso. Magic é um duelo entre dois jogadores. Na ideia da Wizard, quando criou o jogo, era pra brincar como se fossem magos que viajaram vários multiversos, conheceram terrenos, criaturas, feitiços poderosos, representados em um bloco de 60 cartas no mínimo. E de lá, você tirava o seu poder para derrotar um outro mago. O jogo é mais ou menos isso. Você tem que construir um deck com no mínimo 60 cartas que vão exemplificar toda uma filosofia e uma estratégia. O objetivo é tirar os pontos de vida do adversário antes que ele tire todos os seus. O básico do Magic é isso. Ele possui elementos de aleatoriedade, mas o principal elemento é a estratégia no deck building, na construção do baralho. E aí, para fazer isso, hoje no Magic, temos mais de 20 mil cartas diferentes, mais de 85 edições lançadas desde 93 até hoje. Você tem uma vastidão de cartas tão grandes, um número de estratégias possíveis tão grande, que recentemente Magic foi considerado o jogo de estratégia mais difícil do mundo. O editor tem o link do artigo aí para colocar. Então, basicamente, o jogo é igual o Yu-Gi-Oh! Eu vou embora, porque eu não quero escutar esse tipo de coisa, não. É tipo Yu-Gi-Oh, velho. Quais são hoje as dificuldades que o jogador, que a própria pessoa que quer começar a jogar hoje tem pra estar entrando no mundo do Magic? Todo card game é obrigado a criar formatos específicos. Cada formato vai ter um número de cartas que são válidas. Um desses formatos só valem as cartas mais baratas, as cartas comuns. Portanto, se você quiser começar a jogar, é um formato bem acessível. Especificamente aqui em Brasília, a gente tem torneios regulares desse formato, que é conhecido como Pauper. E a comunidade é muito receptiva. É fácil começar a jogar. Agora, se você quiser jogar competitivo, aí você precisa fazer um investimentozinho. Hoje em dia, no formato padrão, que envolve as edições mais novas, um deck custa, em média, R$ 1.200. Mas vale dizer que o jogo tem uma rejogabilidade muito maior do que qualquer outro jogo. Comprando um deck, você vai conseguir jogar de maneiras diferentes, partidas diferentes, durante anos. Então, com relação a essas dificuldades, é que fez o Magic começar a migrar para o mundo digital? Eu sempre joguei Magic porque eu gosto do ambiente competitivo. Eu tava numa vontade tão legal de jogar que eu tava até ganhando torneios. O Magic, por exemplo, me propiciou minha primeira viagem de avião, me propiciou a possibilidade de viajar para Bruxelas com premiações, me propiciou passagens e estadias em São Paulo para jogar torneios. E só um detalhe, né? Ele é jogador casual. É mentira! E o competitivo no Brasil sempre foi uma parte muito interessante. A gente tem aqui representantes que são famosos no mundo todo. 2 jogadores que fazem parte do Hall da Fama dos jogadores de Magic. O PV, Paulo Vitor, da Dama Rosa, se eu não me engano o nome dele, de Porto Alegre. Vili Edel, que é carioca, inclusive comprou parte da loja aqui de Brasília. Dono da Bazar de Bagdá, uma das grandes lojas de Magic no Brasil. Mas os mais famosos mesmo, tirando o PV, claro, a gente tem o Jabaiano, Carlos Romão, que foi o primeiro campeão mundial de Magic brasileiro. E o único que foi campeão tanto no Magic físico quanto no Magic digital. Com esses caras jogando, eu conseguia perceber, cara, dá pra ganhar.
É só me dedicar um pouquinho. Eu já gostava do jogo. E esse aqui é uma das suas premiações, né? Playmatch, o nome disso aí. Esse torneio eu ganhei. Foi um top 8 no RPTQ, um torneio que existia em 2015, quando eu joguei. Depois passou um tempo sem existir e vai voltar de novo esse ano. Esses torneios são os que dão vaga pro Pro Tour, que é o principal torneio do mundo do Magic, e são sempre em algum lugar paradisíaco do mundo. Então, me fala então um pouco sobre o novo formato que está aparecendo agora, que é o Magic Digital, no caso o Magic Arena. O que é que ele traz de benefício hoje para o Magic? Porque não tem como também falar de Magic Arena sem comparar com o seu arquirrival, né? Que é o que popularizou também esse meio digital, que é o Hearthstone, né? Teve o Magic com alguma data, acho que é 2010, não sei. Mas tinha o Magic Duels, teve o Magic Online, que ainda existe, mas eram produtos feios, mal acabados, que não explicavam bem como o jogo funcionava. O Magic Arena não. E aí eu vou fazer uma propaganda de graça. O Magic Arena é um produto gratuito, foi lançado há pouco tempo e ano passado já foi aberto para beta. Então tem muita gente jogando e aprendendo sobre o Magic lá. Lá, você não paga para comprar carta. Você só precisa jogar e você vai ganhando elas de pouquinho em pouquinho. E não pense que não vale a pena não, porque lá no Magic Arena, você também consegue participar de campeonatos com premiações boas. E outra coisa legal é que a gente não sente tanto, já que mora numa metrópole, né? Mas tem várias cidades menores com gente que gosta de Magic. E agora, com esse programa, ele pode jogar da casa dele com outras pessoas. Por causa desse gathering, por causa dessas comunidades pequenas, um período que eu tive que me mudar para uma cidade menor, eu fiz amizades por causa dessas comunidades de Magic digital. Inclusive, galerinha de todo o Brasil aí que joga Magic, deixa seu like, curte o vídeo. Eu até mando minha tagzinha pra gente se enfrentar numa partida digital. Como você recomenda para uma pessoa começar a jogar o Magic Arena e, se possível, passar por físico, com que deck começaria a jogar, que formato começaria a jogar, junto ao Magic Arena? A primeira recomendação é, baixe o Magic Arena. Depois, lá, ele tem toda uma árvore de aprendizado que vai te ajudar a entender como o jogo funciona, as estratégias, as criaturas, as filosofias das 5 cores. Por exemplo, a cor azul está mais ligada à astúcia, a cor vermelha ao ímpeto, à agressividade, a cor preta ao sacrifício por um poder maior. E cada uma dessas cores vão te levar até o ponto em que você vai saber a estratégia que mais se encaixa com você. Ali você consegue aprender muito e se encantar pelo mundo do Magic. Temos um ponto? Temos 4 pontos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa sua força, deixa seu like, comenta aí embaixo se você joga Magic, se você vai voltar a jogar Magic. Fala um pouco sobre sua experiência com Magic, se vai jogar, se quer jogar com a gente, deixa sua tag. Aparece aí, o jogo é bom, gente. Não sei, velho. Deixa eu falar. Você vai falar, temos um ponto, a Adriana falou, mais um ponto. Ah, então. Vamos falar isso. Então beleza, bora fazer. Quando você fala 4 pontos, você tá remetendo mais ao Ao canal. Vamos falar 4 pontos dessa pessoas. vez. Beleza, boa. Você falou, temos um ponto. eu falei Temos 2 quatro pontos, temos mais 2 pontos. 2 mais 2, 4 pontos. Estamos prontos? 4 pontos. Fiz a minha. 4 pontos. 4 pontos.